Estamos apresentando aqui, estou passando para vocês, a imagem da Catedral de São Pedro de Alcântara. É aqui em Petrópolis, RJ. Eu estou falando do Brasil, da República Federativa do Brasil. Petrópolis é uma cidade de 800 e poucos metros de altitude. Essa é a catedral principal. Em volta dela tem uma rua chamada São Pedro de Alcântara. Poucos sabem, mesmo aqui na cidade, o nome da rua. É Rua São Pedro de Alcântara. De um lado, olhando do lado direito de quem olha a foto, está a Avenida Tiradentes. Aqui embaixo da foto está a Praça Princesa Isabel. Do outro lado da foto, a Avenida Ipiranga. E atrás, assim, bem assim atrás da catedral, está a Rua Raul de Leone. A Rua Raul de Leone, esse local todo, esse entorno, era um local de pessoas de alto poder aquisitivo. Só as pessoas de alto poder aquisitivo é que moravam nesse local. Existiam banqueiros, donos de empresas aéreas e outras coisas mais. Com o tempo, alguma coisa foi vendida e foram feitos condomínios muito bons. Então, essa é a Catedral São Pedro de Alcântara. É a principal igreja da diocese. A diocese não é só Petrópolis, é parte da Baixada, Teresópolis e outros lugares mais. A diocese de Petrópolis. Aqui nós tivemos o primeiro bispo da diocese de Petrópolis, Dom Manuel Pedro da Cunha Sintra. O segundo, Dom José Fernandes Veloso. O terceiro, Dom José Fernandes Vaz. Tivemos um quarto e tivemos um quinto. O quarto foi Dom Filippo Santoro, que hoje está na Itália, arcebispo de uma região italiana. E o quinto é o Dom Gregório Paixão, que é natural de Aracaju, mas trabalhou e serviu lá na Bahia durante muito tempo. É um bispo bem novo, inclusive na idade. Vamos passar a um outro slide. Isso aqui é um almoço dentro da caserna Eurico Gaspar Dutra, no ano passado. É um almoço da AVAMB. A AVAMB é uma associação dos veteranos e amigos do nosso batalhão. Essa expressão, nosso batalhão, surgiu antes de 64. Ela não está ligada propriamente, mas também está ao governo militar. Né? Já antes, o meu pai, que era jornalista no então poderoso Jornal de Petrópolis, chamava, porque o povo assim também chamava, o batalhão de nosso batalhão. Então era o primeiro batalhão de caçadores. Então chamou-se de nosso batalhão. Observe que está entre aspas. Não é o nosso batalhão, porque o batalhão é do Exército. E o próprio, onde está o batalhão, a caserna Eurico Gaspar Dutra, é da União. Então, ali se vê o coronel Gilberto Jerônimo, que é dentista, da Igreja Luterana, muito conhecido em Petrópolis, a senhora dele. Aqui à direita, olhando a foto, o coronel Vilhena, a senhora dele, também no ano passado. Ali o meu genro, Rafael Barilo, as minhas duas netas e o meu neto Victor, Giovana e Cecília. E mais pessoas ali do lado. É uma associação, é a mais antiga associação do batalhão. O presidente hoje é o Dr. Valdeci, que é sogro do general Guedon, que é filho do senhor Felipe Guedon. O general Guedon foi general com 54 anos de idade
egresso de engenharia. E começou no NPOR de Petrópolis. Muito bom. Isso aí é um almoço comum entre pessoas de vários pensamentos. Então, voltando, essa expressão do nosso batalhão, o batalhão sempre teve assim, um congraçamento muito bom, antes mesmo do governo militar, com Petrópolis. Havia muita amizade. Os oficiais apareciam muito nos jornais, na redação dos jornais. Havia congraçamento mesmo. Em 64, iniciou-se o governo militar. E aí continuou aquele congraçamento, porque os jornalistas de Petrópolis sempre foram muito evoluídos em entender a situação do país. Tá? Então ficou gravada essa expressão, nosso batalhão. Entre aspas, hein? Por favor. Isso aqui é uma preciosidade. Ninguém publicou isso. Nem meu pai. Meu pai está nessa foto. Você repara ali à esquerda, olhando a foto de óculos escuros, o advogado Dr. Otávio Leopoldino Cavalcante de Moraes. Ele não nasceu em Petrópolis. Eu não me recordo bem de onde ele é, mas eu creio que ele é do Nordeste. Mas o filho dele nasceu em Petrópolis. No meio aqui, ainda à esquerda, de terno, naquela época todos usavam terno, quase todos. Está o então prefeito municipal, Dr. Cordolino José Ambrósio, que era natural de São João de Nepomuceno, Minas Gerais. E teve filhos, o Luveci Ambrósio, o Luiz Carlos Ambrósio e o Aloysio Ambrósio, pessoas muito queridas em Petrópolis. O terceiro era o então vereador à Câmara Municipal de Petrópolis, Jaime Justo da Silva. Ele pertencia a um partido que chamava PDC, Partido Democrata Cristão. Era um partido 100% de católicos. Naquela época havia igrejas protestantes, mas mais a luterana. As outras igrejas praticamente não existiam. Havia realmente uma grande maioria católica. Sentado junto da mesa, com o braço apoiado, o meu pai, jornalista Alcino Roberto Gomes. Do lado dele, olhando aqui à direita da foto, o então candidato a presidente da República pelo PSD, Juscelino Kubitschek. Juscelino, como vocês sabem, era natural de Diamantina, Minas Gerais. Um grande presidente. Foi uma das épocas raras no Brasil em que nós conseguimos viver numa democracia. Não foi muito tempo, infelizmente, mas vivemos numa democracia. Foi um ensaio de democracia. O Juscelino era um democrata. Depois nós temos ali de bigode o Wilson Carneiro Malta. Wilson Carneiro Malta era o dono de jornal. Esse aí é o Jornal de Petrópolis, antigamente muito poderoso. Depois veio uma figura muito conhecida, o Roberto Silveira, natural de Bom Jesus do Tabapuana. Ele era então o governador do estado do Rio. Mais tarde, depois dessa foto, assim, alguns anos depois, o Roberto da Silveira foi morrer na explosão de um helicóptero aqui no Rio Negro, no Palácio Rio Negro, em Petrópolis. O helicóptero dele subiu, a hélice esbarrou num ponto de uma das casas e ali começou o fogo e o que ocorreu a seguir foi o seguinte: o piloto já morreu na hora, o piloto não teve mais tempo de fazer mais nada, morreu ali. O helicóptero explodiu e ele ficou lá. O Roberto da Silveira, ele saiu caminhando dizendo que estava ardendo muito. Ele estava muito queimado. A queimadura, quando atinge grande parte do corpo, a pessoa dificilmente escapa. E tinha o senhor Luiz Paulistano, que era jornalista, que foi gravemente ferido.
foi o segundo a falecer. Foi o Luiz Paulistano. Tem uma rua aqui na Estrada da Saudade, que liga a Estrada da Saudade com Cascatinha. Ele levou o nome de Luiz Paulistano. Luiz Paulistano era muito ligado aqui, porque a capital era Niterói, a capital do antigo estado do Rio de Janeiro. E Luiz Paulistano era assessor de imprensa do Roberto Silveira. Escapou um. Assim, o terceiro a morrer foi o Roberto Silveira. Morreu no Hospital Santa Teresa. As queimaduras dele eram fortíssimas. A imprensa, na ocasião, chegou a publicar que o governador estava salvo. O governador está salvo. Eu me lembro disso em manchetes. Mas ela publicou isso, não que ela quisesse mudar a opinião de ninguém, mas porque o gabinete do governador informava isso. Era a informação oficial de que ele estava salvo. Depois o doutor Jorge Ferreira Machado, que era um dos médicos, me falou que ele já não fazia mais nada, que ele estava morrendo. Mas naquela época, a informação passada para os jornalistas foi de que ele estava salvo. Então, às vezes, se acusa a imprensa injustamente. Era a informação oficial. O Roberto seria um grande governador e talvez presidente da República. Né? Morreu aqui. Embora os historiadores, na sua maioria, digam que não escapou ninguém, escapou um. Um dia eu tive com ele, o Elcio, de Niterói. Era um jornalista, ele foi paraquedista, e ele aprendeu que em deslocamentos de helicóptero, a pessoa deve ir bem agasalhada. O dia era muito bonito, então, mesmo assim, ele foi bem agasalhado. Foi o que escapou, o que fez com que ele escapasse dessa explosão. Eu fui visitar o Elcio, eu era menino, então ele estava queimado no rosto e nas mãos. Meu pai me avisou. Agora, como é que eu sei de todos esses detalhes se eu era uma criança? Porque o meu pai, que está ali no centro, vejam que são 7 pessoas, ele está no centro exatamente. O meu pai foi um dos primeiros a chegar. Existem fotos do meu pai junto do helicóptero. Antigamente não tinha carro em Petrópolis, eram muito poucos carros. Qualquer barulho diferente se escutava. Meu pai estava na Praça da Liberdade, passando. Naquela época ele andava sempre de terno, como era comum na cidade, do centro da cidade de Petrópolis, e escutou um barulho, uma explosão. Foi ver o que era e era a explosão do helicóptero do Roberto Silveira. Então, ele me contou tudo isso. Então, fui visitar o Elcio. Anos depois, eu encontrei o Elcio em Niterói. E cheguei a enviar um cartão de Natal para ele. Uma pessoa muito boa, o Elcio. Eu agora não me lembro do sobrenome do Elcio. Eu me lembro que eu era menino e ele chegou a brincar comigo, ele já salvo, o Elcio, e falou: "E aí, garotão, tudo bem?" Uma pessoa boa. E depois, quando eu encontrei com ele, já adulto, em Niterói, no Sindicato dos Jornalistas Profissionais, era a mesma pessoa boa. Agora, ele não gostava de falar nesse acidente. Ele ficou traumatizado, que não poderia ser diferente, foi o único sobrevivente com essa explosão. Agora, é comum historiadores colocarem que foi um mistério. Não teve mistério nenhum. Simplesmente a hélice esbarrou num prédio do lado e o helicóptero explodiu. Perdemos um provável grande presidente, que foi o Roberto Silveira. Aqui o Cordolino era do PTB. O Roberto também era do PTB. O Juscelino era do PSD. Esse jornal de Petrópolis ficava na Rua do Imperador 1004. Hoje não existe mais esse número 1004, foi fundido. Existe a Galeria Cristal, né? E a Galeria Cristal existe ainda hoje. Você encontra até um determinado ponto. Como eu sei, porque eu ia nessa redação aí eu sei a localização. Eu vou na Galeria Cristal, tem uma lanchonete muito, muito boa lá, uma coisa muito requintada,
E eu olho em frente e eu sei onde ficava todo mundo. Aí, então, eu digo até para as meninas lá sobre isso. Qualquer hora eu vou levar essa foto para elas, se elas quiserem. Elas colocam lá, o dono coloca em algum lugar. É uma foto muito importante. O Juscelino teve um papel histórico no Brasil, na política. E como ser humano, vamos passar adiante. Aqui é a nossa comemoração do Jubileu de Ouro da turma do NPOR de 1967. Aí estou eu de paletó marrom claro. Do lado aqui, do lado esquerdo, de cabeça branca também, está o Jair de Santos Paula. É um sujeito formidável. Morava aqui na Castelânia e aqui de terno, inteiramente de terno, o Antônio Carlos Castro. Antônio Carlos Castro tem uma loja de móveis, de mimo móveis, lá na Darmstadt, ali na rua Duarte da Silveira. O pessoal chama de Bing, no quarteirão que é Darmstadt. Um alemão falaria diferente. O meu, como é aportuguesado, é Darmstadt. A loja Mimo Móveis, é uma loja de móveis esplêndidos. Eles não pegam cupim, eles são tratados, eles são curados antes de serem vendidos. O Castro, que é esse de terno, é uma pessoa formidável também. Vamos adiante. Aqui a turma toda, eu vou tentar identificar. Não é a turma toda, são 8. Nós éramos 20, morreram 2, e um está seriamente doente, não podia comparecer. Eu vou começar aqui pelo Castro, de terno. Eu vou da direita para a esquerda, hein? Direita para a esquerda. Castro, de terno, Antônio Carlos Castro. Jair Santos de Paula, aposentado da Petrobras. O Washington Maurício, está aqui mais investigado. O outro não é da nossa turma, aqueles de Buenas também não são da nossa turma. Estou eu lá com paletó marrom claro. Lá no fundo está o doutor, o colega advogado e doutor Carlos Afonso Artman, que é da primeira turma do NPOR. Ele pegou exatamente a Revolução de 64. Ele entrou em 63, saiu em 65. O doutor Carlos Afonso Hartmann, que é pai de um juiz federal, o juiz Rodolfo Cronenberg Hartmann. É de Petrópolis também. Mas é da primeira turma. A primeira turma não tinha expediente todo dia. Expediente era no fim de semana, nas férias, feriados, coisas assim. Por isso que demorava mais, demorava 2 anos. Esse aqui com a cabeça um pouquinho baixa é o grande amigo Fernando Garcia. Todos são amigos. O Garcia é um grande amigo, é uma pessoa muito boa, muito conhecido em Petrópolis, muito estimado. Ali, de camisa azul, aparecendo um pouquinho, é o Coronel Frank, mas da PM do Amapá. Ele não é da PM do território do Amapá. Ele não é nem do estado do Amapá. Ele é da PM do território do Amapá. Ele foi reformado cedo, um problema de saúde. Mora em Juiz de Fora, mas está sempre aqui. Tem um filho padre, gozado na vida. Ele é coronel da Polícia Militar do Amapá e tem um filho padre. Morou no Amapá, fez o NPOR em Petrópolis, mas é de outra turma. É uma turma depois, talvez 2 turmas ou mais depois da nossa. Ali de óculos escuros, eu não sei quem é, não é da nossa turma, e mais atrás também. Esse mais gorducho aqui também não é da nossa turma. Esse mais gorducho é o Braga, ele é da turma do general Guedon, é da turma do NPOR. Muito boa pessoa, a família é muito boa, lá de Pedro do Rio. Aqui está.
O Exército é muito bem organizado. Os símbolos, eles mostram muito, né? Aqui nós estamos, este ano aqui de 2017, né? Nós estamos ao comando do Tenente Coronel Mandim. O Tenente Coronel Mandim comanda, então, o batalhão. Observe essa fotografia. Parece uma fotografia simples, mas vamos explorá-la mais um pouco. Observe que acima fica a bandeira do Brasil. Aqui no batalhão tem essas preciosidades. Observe o verde que está atrás, né? As matas. Lindo. O batalhão é lindo nesse aspecto, né? E atrás também da bandeira está o azul. Esse dia fez muito sol. Eu confesso que eu mesmo reclamei, né? Eu senti um pouquinho, era muito calor, e era perto do meio-dia. Os outros estavam na sombra, mas nós estávamos debaixo do sol, né? Não temos mais 19 anos de idade. Então, por que eu falei no Tenente Coronel Mandim, que é o comandante? Quando é comandante, nós costumamos falar que a casa é dele, ou seja, ele é o dono da casa. Tá? O símbolo, olhando à esquerda, esse símbolo aqui, sempre que esse símbolo está aí, é porque o comandante está presente. Da esquerda, olhando a foto. Né? Olhando à direita, existe um general presente. O Exército é muito organizado. Isso ocorre em tudo quanto é parte do Brasil. E mesmo no exterior, em locais onde o Brasil tem, por exemplo, uma embaixada. Embaixada é território brasileiro. Um consulado é território brasileiro. Como o consulado e a embaixada dos Estados Unidos no Brasil é território norte-americano. Tá? Falando nisso, um abraço para os nossos amigos norte-americanos. Né? Fui falar na embaixada norte-americana, fui falar no consulado norte-americano, que tem aqui perto, no Rio. Né? Então, um abraço. God bless America. Passemos a outro slide. Olha o que eu acabei de falar. Observa as coisas. O Exército, nas mínimas coisas, ele é organizado. Olha o que está escrito aqui, nessa bandeira vermelha. Coragem. Quer dizer, tudo no Exército estimula a pessoa. Aos fundos, as matas. Ali à esquerda, parte da caserna Eurico Gaspar Dutra. E aqui está o Sérgio Monteiro, que foi presidente do CNOR durante 20 anos. Um homem de valor extraordinário. Ele uniu todos os oficiais R2, os oriundos de NPOR e de CPOR, do Brasil. Uma façanha memorável, um trabalho magnífico. Ninguém fez isso, nunca, na história do Brasil. Ele resgatou a memória do Major Apolo Miguel Hask. O Major Apolo Miguel Hask, ele foi um oficial R2 que foi à guerra. E ele teve diversas condecorações, incontáveis condecorações. Uma delas é a Distinguished Cross, né? E outra, a Silver Star. Uma das duas foi assinada pelo então presidente dos Estados Unidos da América, o presidente Truman. Né? O Major Apolo Miguel Hask era desconhecido até do Exército. E esse senhor que está aqui o primeiro, olhando a foto, ele resgatou a memória do Major Apolo. Por exemplo, eu tive aulas, eu fui aluno do NPOR, nessa unidade aí. E eu não sabia da existência, porque meus instrutores também não sabiam do Major Apolo Miguel Hask. O Monteiro, o grande Monteiro, como eu costumo falar, ele resgatou a memória do Major Apolo. No dia do enterro, do sepultamento do Major Apolo Miguel Hask, foi um adido militar do United States of America, dos Estados Unidos,
representar os Estados Unidos por causa das enormes condecorações do Major Apollo, principalmente a Distinguished Cross e a Silver Star. Né? O trabalho do Monteiro, daqui a 100 anos, falar-se-á no trabalho do Monteiro. Sérgio Monteiro da Silva, lá no Rio de Janeiro, o homem que uniu os oficiais R2 de todo o Brasil. Hoje, a partir desse ano de 2017, a partir do Honorex que houve no Rio de Janeiro, há uns meses atrás, o presidente do CNOR, do Conselho Nacional dos Oficiais R2, passou a ser o tenente Rogério Vasconcelos Júnior, lá do Recife, da Hora do Recife. O Recife é muito organizado em matéria de CPOR e NPOR. Então, um abraço aí. Rogério, não sei se você está me vendo ou vai me ver, mas um abraço para você. Felicidades, eu estou ao seu inteiro dispor daqui de Petrópolis, RJ Brasil, tá? Um forte abraço. E aos companheiros também. Vamos a outra. Então, vamos aqui. Olha aqui, o primeiro, esse que está com as vestes verde-oliva, esse primeiro aqui é do Rio de Janeiro. Ele é da Hora do Rio de Janeiro. A Hora do Rio de Janeiro é muito organizada. Fica ali no CPOR, em Bom Sucesso. Né? E tem um congraçamento enorme com os oficiais da AMAN. Uma grande associação. Veja-se, isso aí é tudo simbólico. É uma forma de dizer que nós estamos ali presentes, estamos muito felizes. Né? Poderíamos ter mais na turma. Alguns não foram. Mas de 17, já que 2 morreram e um está seriamente enfermo, seríamos 17, então fomos 8. Um número bom. A primeira turma só levou 2. A segunda turma só levou 2 também. Nós fomos em 8. Esse segundo ali, com essa veste verde-oliva, isso não é um uniforme, hein? Não confundo. Existe uma autorização para usar isso. Mas pode-se ir a paisano. Não pode ir de bermuda, mas pode ser a paisano. O terceiro ali é o Dr. Carlos Afonso Artman, meu particular amigo, e advogado no Rio de Janeiro, lá no Largo da Carioca, há 40 e poucos anos, quase 50 anos. O quarto é o Coronel Frank, Nilo Sérgio Frank, que fez o NPOR aqui, depois foi ser policial militar do território do Amapá, e hoje está ligado hierarquicamente, administrativamente, ao Distrito Federal, porque os territórios ficaram ligados ao Distrito Federal. As polícias militares dos territórios, quando foram transformadas em estados, ficaram ligados ao Distrito Federal. O outro eu não sei quem é, não é da minha turma, vê-se o Garcia e eu ali de paletó marrom claro. Outro enfoque, aqui bem à esquerda, o Sérgio Monteiro da Silva, já falei dele. Vemos lá alguns que eu desconheço. Lá estou eu, lá está o Jair, lá está o Fernando Garcia. O pessoal do Rio, eu não sei, eu não conheço de nome, conheço de vista, mas é muita gente lá no Rio. O Garcia está bem aqui, o Castro também. Aqui, o sol a pino ainda. Nós sentimos muito isso. Esse que tem uma barriga mais protuberante e que está de veste verde-oliva, isso não é um uniforme, eu deixo claro, hein? Esse é o Miranda da nossa turma. Os outros não estão com essa veste, observe isso. Aqui tem o Fiorini, de paletó bege mais claro que o meu.
passando ele de óculos escuros, de camisa azul clara, o Washington Maurício, grande companheiro, como o Jair, de óculos escuros, calça jeans e uma camisa azul esverdeada. E o Antônio Carlos Castro. Esse, eu estou ali e o Artman também está lá. Atrás do Jair está o Garcia. Muito bem, vamos em frente. Aí minha filha mais nova tirou uma fotografia. Lá no fundo, onde está escrito montanha, é a caixa d'água do batalhão. Um local estratégico, por isso é bem guardado. No batalhão não pode faltar água, né? E aqui é a caserna Eurico Gaspar Dutra por dentro. Observem o que eu falei, as matas. Observe o céu nesse dia, bem azul. Aqui minha filha, eu pedi mesmo, eu estou ali junto da placa que foi descerrada. Tem todos os nomes. Eu inseri, primeiro fiz uma fotografia, coloquei nome por nome. Não escapou ninguém. Ou seja, eu não excluo ninguém, eu não tiro ninguém. Poderia até ocorrer que eu não gostasse de alguém, mas não é o caso. Eu gosto de todo mundo. Então, entrou o nome de todos os que participaram. Pelo menos na fotografia. Se falta na placa, já não foi assunto meu. Por exemplo, faltava na placa de 25 anos o nome do Coronel Nogueira. E eu insisti que ele foi instrutor. Eles diziam que não. Eu falei, mas foi meu instrutor. Não o primeiro, foi o segundo. Ele é natural do Ceará, aliás, de Pernambuco, e se radicou no Ceará. Ele é professor da Universidade do Ceará. De vez em quando está em Petrópolis. Uma vez por ano ele vem com a senhora e nos dá a honra de vir até cá. Ele encontra, basicamente, o encontro dele, ele não estava presente. O encontro dele é com a turma de 1970. Ele sempre se encontra com a turma de 1970. Muito bem, aí está a placa descerrada. É uma placa dourada, que, embora não se possa visualizar bem, é para mostrar que são 50 anos de formatura. Eu estou com o distintivo da OAB, porque eu amo a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu entrei na faculdade com 18 anos de idade, em 1967. Antes de entrar no NPOR, eu entrei na faculdade de Direito. Então é natural que eu ame o direito, a lei, a Constituição. Eu estudo tudo isso, a vida inteira eu tive que estudar isso tudo. E assim, fiz tudo, os exames para a OAB, e na lapela eu estou com o estudo da OAB. Eu amo a OAB. Essa é a placa do 25º aniversário da nossa turma. Embora não se possa ver, a não ser que se aplique um zoom, ali não está o nome do Coronel Nogueira hoje Tenente Coronel Nogueira. Não fui eu que fiz a placa, então eu tomei esse cuidado. O meu amigo Coronel Alvarenga, ele é aluno, foi aluno aqui, e ele me chamou a atenção e disse, Fernando, está faltando o nome do Nogueira. Aí, na outra, eu tomei o cuidado de lembrar do nome dele. Ainda temaram que não. Então, o primeiro instrutor que nós tivemos chamava Iênio Marques da Rocha. Se por acaso for ver esse vídeo, um forte abraço, Coronel Iênio, Coronel Rocha. Ah, deixou saudade, moldou a turma. O caráter do Coronel Rocha moldou a nossa turma. Nós éramos assim, eu não vou dizer bando, que é um negócio assim ilegal, é um negócio de bandidos, né? Não estou julgando bandido, cada um faz o que quer da vida, mas nós não éramos nada disso.
mas era tipo assim, um pessoal que não tinha união. Então, quem nos deu a união foi o Capitão Rocha, com uma psicologia peculiar dele. Mais tarde eu fui encontrá-lo lá em Paracambi, eu já oficial de munições do batalhão, e ele capitão ainda, ficou um bom tempo como capitão, estava lá em Paracambi, um local que é cheio de paiol. Tive essa satisfação. Vamos passar. Aqui mais uma vez a bandeira do Brasil, o verde ao fundo e o azul do celeste, né? O azul lindo do Brasil. Embaixo o símbolo do batalhão, o símbolo do comandante do batalhão, Tenente Coronel Mandi, e o símbolo de presença de general. O pessoal costuma brincar o seguinte, estou falando isso com muito respeito. Quando vai general no quartel, o pessoal diz que funciona assim. Vem general. Aí então assim, bom, o que tiver parado, pinta de branco. Se mexer, presta continência. É uma brincadeira que se faz na caserna. Vou repetir. O que tiver parado, pinta de branco. Se mexer, presta continência. Porque pode ser o general. Então, é uma brincadeira que se faz dentro da caserna. Aqui também eu vou nominar o pessoal da turma. E o Artman que está lá atrás. Fiorini, o Austin Maurício, Jair, atrás dele o Rogério, perdão, atrás dele o Fernando Garcia, o Antônio Carlos Castro e o Braga, que é filho de um amigo meu da faculdade, da mesma turma, nos formamos juntos. E eu estou ali de paletó bege, camisa amarela, e o Carlos Afonso Artman está lá atrás, de um bege mais escuro que o meu. A ideia é bem parecida, né? Jair está aqui, de óculos escuros, camisa esverdeada, meio azulada, e mais para verde. E o Maurício com uma camisa mais elegante, um azul bem leve. Fiorino está de bege claro aqui. É uma foto parecida. Essa veste, volto a dizer, não é um uniforme, é uma veste. Né? Ali está o Miranda, com a barriga mais protuberante, Fiorini, eu no meio ali, de paletó bege claro, o Carlos Afonso Artman lá mais no fundo, e o Austin Maurício aqui, de camisa azul, azul mais claro, o Jair, grande Jair, meu companheiro, nós dormimos num beliche no NPOR, eu dormia em cima, o Jair dormia no outro, os dois em cima, mas em camas separadas. Jair, atrás do Jair, o Fernando Garcia, que aparecerá mais, e o Antônio Carlos, que é o dono da Mimo Móveis, de móveis extraordinários. Eu não estou ganhando nada pela propaganda, é porque os móveis são bons mesmo. Aqui o pessoal está sendo apresentado e volto a dizer, é tudo simbólico. É uma forma nossa de cumprimentar. Observe a sombra das pessoas. Por aí se vê a direção do sol. Agora, olha, o Garcia parece muito bem agora. Grande companheiro esse Garcia. É um sujeito muito estimado em Petrópolis. O Antônio Carlos Castro, o Jair de Souza Paula, que morava aqui na Castelânia, o Austin Maurício, o Sérgio Fiorini, com o paletó balançando, um bege bem claro. Deixa eu ver, o Braga, que não é da nossa turma, da turma do General Gredon. O Miranda com aquela veste. Aqui, à frente da caserna Eurico Gaspar Dutra. Hoje é o 32º BIL, 32º BIL, 32º Batalhão de Infantaria Leve, que é ligado à Brigada de Infantaria Leve lá em Juiz de Fora. Muito bem. Ali embaixo vem o nome oficial do batalhão. Tem um nome do Exército e tem um outro nome que sempre se acrescenta.
Batalhão Dom Pedro II. E vem lá para frente, para o alto, montanha, porque é uma unidade de montanha. Hoje de infantaria leve, mas que já esteve no Haiti, né? Com várias vezes no Haiti, a serviço da ONU e do Brasil. Essa foto está melhor. Isso aí é no Corpo da Guarda, do 32º BIL. Onde meio século atrás nós tiramos serviço de guarda. Aqui está de terno marrom, mais claro Oliveira. Logo depois o Jair Santos de Paula, o Sérgio Fiorini, que foi aluno como nós, eu ali de camisa amarela e paletó marrom mais escuro, mas não tão escuro, e o Fernando Garcia, né? E o Paulo César Vieira Miranda, de veste verde oliva. Aqui na frente, o Austin Maurício, de óculos escuros, e o Antônio Carlos Castro, todos alunos da turma de 67. Uma outra tomada, Jair Santos de Paula, Sérgio Fiorini, eu, Fernando Garcia e Paulo César Vieira Miranda. Atrás ali está o Corpo da Guarda, do batalhão. Aqui o convite do comandante. A liturgia militar, numa solenidade assim, ela manda que o convite seja assinado pelo comandante e pelo presidente da associação. Aí ocorreu o seguinte: o tenente-coronel Ronald Alexandre Mandim de Oliveira, comandante do 32º BIL, ele expediu um convite. E a hora aqui de Petrópolis expediu um outro. Então ficou preenchida essa exigência da liturgia militar. Essa foto é de 2009. Perdão, de 2012. Em 2009 eu fui a Brasília. Aí eu estava em Fortaleza, Ceará, e por coincidência, esse aí então o capitão Nogueira, hoje tenente-coronel Nogueira, professor da Universidade Federal do Ceará. No meio está a esposa dele. Essa foto foi tirada por mim. E um padre cujo nome eu não me recordo, mas muito boa pessoa, celebrando as bodas de ouro deles. Né? Interessante, eu fui aluno dele no NPOR e quando ele completou bodas de ouro eu estava em Fortaleza, passando uns dias em Fortaleza em maio de 2012. Retornei a Petrópolis, cheguei em Petrópolis na noite ou madrugada, noite do dia 7 de maio de 2012. E no dia seguinte era dia 8 de maio, que é o dia da vitória, né? Celebrado pela FEB, pelo mundo inteiro, como dia da vitória, quando acabou a guerra. Aqui uma foto mais ampla, mas aparece os nomes aí. 32º BIL, Batalhão Dom Pedro II, e o pessoal aqui disperso, o pessoal com as vestes que não são uniformes, eu deixo claro isso, essas vestes não são uniformes, elas são vestes. Foram autorizadas para usar assim, a gente não pode sair andando com essas vestes aí pela rua, que aí infringiria o Código Penal Militar. Os outros aqui, inclusive eu estou um pouquinho mais atrás ali, eu bobeei na foto. Eu não sou de fazer questão de aparecer. Não estou dizendo aí que o pessoal queira aparecer. Mas foto você tem que saber se posicionar.
embora eu fui assessor de imprensa, fui diretor de imprensa, um monte de coisa, de gabinete e tudo, a foto do sujeito fica aqui no centro, na frente, ou fica do lado, que aí aparece. Eu não faço muita questão, nunca fiz questão de aparecer. Simplesmente se aparecia, aparecia. Por exemplo, tinha uma época que eu aparecia toda hora nos jornais aqui em Petrópolis. E até fora de Petrópolis, até na televisão. Mas por quê? Porque eu era o diretor de imprensa de um prefeito aqui. Então o prefeito era fotografado e eu também era fotografado junto dele. Então toda hora aparecia. Está registrado nos jornais da história de Petrópolis. Mas aí está, 32º BIL, Batalhão Dom Pedro II. Uma outra foto, está o grande Jair, estou eu, Fernando Luiz de Pérsia Gomes, o Vicente, da segunda turma, o Antônio Carlos Castro, dono da Mimo Móvel, lá no Darmstadt, na rua Dr. Paulo Hervé, o Dr. Carlos Afonso Artman, o grande Fernando Garcia, os outros eu não sei quem são, e o Braga, que é da turma de 1984, que é da turma do General Guedes. Aqui é minha filha e minha neta que foram prestigiadas. Umas coisas interessantes, as crianças, né, elas têm uma sabedoria muito bela. Né? A minha neta, essa aí, falou assim, parece um balé. Por que parece um balé? Quando nós desfilamos. Porque, apesar de todo o tempo passado, 50 anos, ninguém errava o passo. Quer dizer, parece igual balé. Todas aquelas bailarinas de passo certo. Nós não estávamos fazendo balé, nós estávamos desfilando. Também não estávamos marchando, né? Mas estávamos desfilando, assim, uma comemoração, uma coisa simbólica. Nós estamos felizes por isso, embora o sol estivesse causticante. Por isso o comandante colocou uma ambulância lá. Mas eu achei que nós ficamos muito tempo debaixo do sol. Eu confesso que eu reclamei. Outra foto tomada, uma foto que já apareceu antes, então, pronto, aqui outra foto também, na casa da Eurico Gaspar Dutra, a caixa d'água lá em cima, aqui uma foto com a mesma coisa, olhem que beleza, isso parece um quadro de um pintor famoso, a óleo, né, a bandeira do Brasil lá em cima, né, hasteada, o símbolo do comandante do batalhão, o símbolo de general, uma das minhas filhas e uma das minhas netas. A mata verde, o azul do céu, umas nuvens tênues ali no céu. Vamos a outra. Isso foi convite, não é um convite. Eu não poderia convidar. Eu postei participando. Eu só participei. Depois de receber o convite, eu participei. Tem a melhor foto da turma. Às vezes o pessoal quer discutir comigo. Tem um ou dois que querem colocar outra foto, mas essa é a melhor foto da turma. E eu coloquei aqui o comandante Gental, comandante Luiz José Torres Marques, que era coronel e foi a general depois, um senhor, uma pessoa formidável. Embora ele fosse herói da FEB, na Itália também. Herói da FEB, foi voluntário para ir à guerra, para lutar contra a ditadura nazo-fascista. Né? Tem registro disso no batalhão. Depois a foto do coronel está bem apagada. Tem uma inscrição lá em cima que eu coloquei. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acredito nisso. Essa frase é muito profunda. Mas Deus é para todos. É para os que creem e para os que não creem. Seria uma tolice se Deus só viesse para os que creem, para os que frequentam as igrejas. Deus veio para todos. Os crentes e os incrédulos.
Né? Deus não pode. Deus está acima dessas coisas todas que ocorrem aqui no nosso dia a dia. Na verdade, lá está escrito: vigiai e orai. E não orai e vigiai. Vigiai e orai. Ou seja, presta atenção o que você está fazendo. Tá? E ora. Quer dizer, ora também. Pede a Deus. Deus ajuda. Mas aqui nós vemos aqui logo o Fernando Garcia, nessa foto, muito boa. O Juarez Guedes Couto, que já faleceu. O Márcio Franco Alvarenga, que hoje ele é coronel do Exército, civil na 10ª Região Militar. E tem 6 anos de serviço militar amazônico, no Comando Militar da Amazônia. Um oficial da AMAN de muito valor. Ele foi o único aluno escolhido para ir para a AMAN. Só se escolhia um. Era uma turma de 20 alunos, só um era escolhido. Ele foi o escolhido. Aqui está o Paulo Roberto. Eu não gosto de chamar ninguém de apelido. Eu não chamo ninguém de apelido. Mesmo quem ia chamar de apelido, eu procuro saber o nome. Mas ele é conhecido como Dedé. Mas é o Paulo Roberto Figueiredo. E mais atrás estou eu. Essa é a melhor foto. Eu vou explicar por quê. Uma coisa muito simples. Ela pegou o maior número de alunos. Né? Então está aí. Mais lá atrás está o Abreu, que já faleceu também, e o Paulino, que é médico lá em Cabo Frio. Um grande médico, por sinal. Então, observe na publicação que foi feita na tribuna que eu só participei. Eu não podia convidar. Convidar só o dono da casa, que é o tenente-coronel Bandim. Aí eu ainda assumi a responsabilidade. Pela publicação, antigo aluno Fernando Luiz de Persegone, turma de 1967. Essas coisas não são brincadeiras. Então, aqui no meio, nós temos também a foto do capitão Rocha, hoje coronel Iênio Marques da Rocha, natural do Rio Grande do Sul, gaúcho, assim, e o outro do capitão Nogueira, Sérgio Vitorino Bezerra Nogueira, que nasceu em Pernambuco, mas é natural de Pernambuco, mas se radicou em Fortaleza. A mesma foto. Aí, se vocês pararem, vocês vão ver os nomes de todos. Os sargentos estão aqui. Todos eles ficaram muito amigos meus, mesmo depois que eu saí. Eu diria até mais ainda depois que eu saí, porque eu me formei em Direito e eles conversavam muito comigo sobre os direitos dos militares. Né? O Arnaldo Costa Oliveira, em memória, uma pessoa extraordinária, o Arnaldo. Luiz Gonzaga de Moraes Costa, em memória, e Humberto Petrizzi Peixoto, em memória também. O nome da nossa turma, inicialmente, ninguém orientou. Então, havia uma encíclica papal. E nós escolhemos, tinha que escolher o nome da turma. Mandaram escolher. E o nome foi escolhido Passem Terres. Isso deu um problema danado. Porque foram lá e disseram que não havia coerência, que nós éramos militares e que não poderia ser Passem Terres. Muito bem. Aí eu fui lá, com muito respeito, e falei. Mas ninguém nos orientou sobre isso. Falei com a pessoa que falou conosco, que ela estava um pouco aborrecida. Aí eu falei, eu gostaria de observar que ninguém nos orientou que tinha que ser um nome militar. Aí, então, nós mudamos e resolvemos homenagear esse sujeito que era uma pessoa formidável, sujeito seríssimo. Era o Turma Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. O Castelo ele é natural do Ceará. Foi natural do Ceará, já faleceu. É uma pessoa formidável. Infelizmente faleceu no acidente de avião. Ele queria que os militares assumissem o governo em 64,
quando eu era muito novinho. Observe isso, 64 eu era muito novinho, era um garoto. Rapaz, ó, e, 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 e ele queria devolver o poder aos civis. Mas aí o avião dele sofreu um acidente, morreu ele e o piloto. Então a turma ficou Turma Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. O nome dele é com 2 L's mesmo. Então tem todos o nome do pessoal, as fotografias estão mais legíveis. Essa foto eu fiquei anos, melhorava daqui e tirava daqui. Se tivesse acento a mais, eu falava com o sujeito, ele, não tem acento, aí tirava o acento. Então dessa turma, somente o Alvarenga, Coronel Márcio Franco Alvarenga, radicado em Fortaleza, no Ceará, mas que é petropolitano, de uma família de 6 irmãos, né? Só ele foi para lá, mais ninguém. Até porque só podia ser escolhido um. Né? Esse símbolo aqui, o P2, era o símbolo do 32º, do 1º Batalhão de Caçadores. No nosso tempo era o 1º Batalhão de Caçadores. Aqui é o símbolo, e são coisas que eu tenho, símbolo do NPOR, de Petrópolis, e símbolo do batalhão. Observe que tem um aqui e Pedro II, batalhão Dom Pedro II. Primeiro BC, primeiro batalhão de caçadores, batalhão Dom Pedro II. Aqui foram descerradas as placas. Observe que tem 2 placas só. A terceira que entrou foi a nossa, esse ano agora. Então nós temos aqui mais à frente, o meu colega, Dr. Carlos Afonso Artzman, e um dos que descerrou a placa. Ele é da primeira turma do NPOR. Logo atrás dele está o Sérgio Monteiro da Silva, que então era o presidente do CNOR. E aqui está de bigode, está o Claveri, que é o da Ori Petrópolis. Aqui à esquerda está o Vicente de Paulo Paixão Miranda, que é petropolitano, é da segunda turma. Nesse dia, descerraram 2 placas douradas. A placa da primeira turma e a placa da segunda. Esse do meio aqui é um general. O outro é o Alcindo, que é também da primeira turma. O Alcindo, nesses últimos aninhos, ele vem participando dessas reuniões. É muito conhecido em Petrópolis. Aqui em cima está o estádio do batalhão. Esse estádio se chama Getúlio Vargas. Depois que o Getúlio morreu, por questões, acho que de políticas, tiraram a placa lá do estádio Getúlio Vargas. Aliás, tem gente que não sabe que se chama Getúlio Vargas. Muita gente. E aqui do lado a caserna Eurípides Espaduto. Se vê a entrada do batalhão, a piscina, a pista de pentatlo militar internacional e outras coisas mais. Lá atrás a garagem, né, onde se conserta carro, se coloca gasolina, a caixa d'água, a mata. De vez em quando tem umas invasões, mas logo são freadas, quer dizer, são detidas. Observe o que eu falei. Estádio Getúlio Vargas. Aqui nós vamos ver, isso é uma foto muito antiga. Lá no fundo, da esquerda para a direita, tem uns que eu não sei quem é. Mas vamos lá. Jornalista Silvio de Carvalho, então radialista. Isso é lá no estádio Getúlio Vargas. É o primeiro lá, de cabelinho cortado curto, de óculos. O segundo eu não sei quem é. O terceiro é o senhor João Varanda. O quarto eu não sei quem é, um de uniforme. O quinto é o Dr. Paulo Bretes, que era delegado em Petrópolis.
uma pessoa muito querida. A família Bretas é muito querida em Petrópolis. O sexto é o doutor Otávio Leopoldino Cavalcante de Moraes, advogado. Esse de terno branco é o jornalista Célio Salim Tomás. O outro é o meu pai, jornalista Alcindo Roberto Gomes. Esse de óculos, parecendo um lenço, ele era fotógrafo. Eu não me recordo o nome dele. Era um fotógrafo Arpar. Eu acho que é Arpar. Como eu estou falando? A-R-P-A-D. Acho que é ele. Eu me lembro bem dele, eu era menininho, mas eu lembro que era fotógrafo. O senhor Valdemar Fandrick, esse outro, o Wilson Carneiro Malta, que arrendou o Jornal de Petrópolis, e esse aqui se chama Szabo, S-Z-A-B-O. Ele era fotógrafo. Ele era um refugiado húngaro. Não sei se era da etnia Magyar, que os húngaros têm isso. Os húngaros têm os que são da etnia Magyar. Existe até um estudo sobre isso. Um estudo de criminologia, não que fossem criminosos, não é isso não. É sobre determinadas doenças características de etnias. Então, nesse livro de direito sobre criminologia, me lembro de ter visto isso. Então, o nome dele é Szabo, S-Z-A-B-O. Ele era refugiado político, mas quase todos eles aqui, 90%, protegiam o Américo Szabo. Lembrei o nome. Olha que tem tempo isso, hein? Américo Szabo, refugiado político. Acho que ele saiu da Hungria, não sei por que motivo, não falava. Era um homem muito solitário. E ele, eu sei que ele falava às vezes com meu pai, e ele precisava sempre da ajuda do pessoal da imprensa de Petrópolis, em que tinha, porque ele tinha receio que o DOPS, a Delegacia de Ordem Política e Social, cujo chefe nacional se chamava Felinto Miller. Então ele tinha receio que o reconduzisse, não sei se é a Hungria ou a outro país. Ele era um refugiado político. Então esses jornalistas ajudaram muito o Américo Szabo, o senhor Américo. Olhem lá então, o Estado Getúlio Vargas. Depois que o Getúlio morreu, em 54, anos depois, foram tirando, deixando cair e tiraram o nome Getúlio Vargas. A política é assim mesmo. Isso aqui já é uma outra coisa. Ali está a minha mãe, estou eu de marinheiro, meu pai, o senhor Del Valle, o senhor Luiz Ernesto de Castro, a senhora dele e a filha dele. Isso aqui é no Café e Bar Centenário. Nessa época, em Petrópolis, se podia tranquilamente ir no carnaval assim, no centro da cidade. Não tinha o menor problema. Entrava uma senhora, era respeitada, ali veio duas senhoras, a esposa do senhor Castro, a filha dele, eu, menininho, e a minha mãe. Todo mundo respeitava. Entendeu? Os donos desse café e bar centenário, o antigo, eram os irmãos Peixoto. Eram dois irmãos. Tinha um terceiro que jogava tênis aqui no Valparaíso, no campo do Petropolitano. Aqui eu estou em Fortaleza com o meu amigo Coronel Márcio Franco Alvarenga. A família dele está aqui, é que essa foto foi mais separada, em maio de 2012. Aqui está o símbolo do batalhão, 32º BIL, e o estandarte do batalhão. Esse estandarte foi entregue oficialmente pelo Juscelino. Juscelino Kubitschek, então presidente da República, veio e entregou
ao batalhão o seu estandarte. De baixo, né? Batalhão Dom Pedro II. O Juscelino era um democrata. Era um sujeito que sabia se portar. Não era perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Mas era um democrata. Eu, garoto, eu via. O partido do governo era o PSD. Então, quem ganhava sempre era o PSD. Mesmo se o PTB ganhasse, porque o PSD apoiou. Tinha apoiado. Então, o Juscelino era do PSD. O PTB tinha outra força, mas o partido que mandava mesmo era o PSD. E assim foi, eu me lembro, eu tenho lembranças excelentes do tempo do Juscelino. Aqui um outro ponto da caserna Eurico Gaspar Dutra, do 32º BIM. Lá no fundo à esquerda se vê o cinema. Ali era um cinema. Vinha gente de fora, vinha lá, ia lá. Vocês acreditem, eu realmente eu sou um homem que fala a verdade. Sempre falei. Ainda que às vezes pudesse me prejudicar, mas nunca fiz nada demais. O meu pai, por exemplo, ele fez aqui, ao tempo do comandante, tenente coronel Luiz José Torres Marques, ele fez uma festa da comunidade portuguesa. Meu pai tinha a medalha Dom João VI pelos serviços prestados a Portugal. Então, aqui, onde você vê a piscina, o campo, mas aqui tudo, isso aqui nos dias da festa, o povo de Petrópolis, isso aqui ficou tudo lotado. Né? Muito bem. E tinha gente dançando uma coisa, crianças dançando, tinha balé, uma coisa muito animada. Quer dizer, o povo dentro do batalhão. Né? E tudo em ordem, não havia nenhuma desordem. Havia uma preocupação normal do comando do batalhão, com a segurança, mas tudo dava certo. Então, eu, por exemplo, servi em batalhão no Rio, servi ali perto da Mangueira, no então 2º BIB, depois 24º BIB. O 24º BIB era um batalhão que tinha na Maré. Eu não servi na Maré. Foi só o nome. Administrativamente, ele passou para o 24º BIB. Mas o 2º BIB era inteiramente diferente disso aqui. BIB é Batalhão de Infantaria Blindada. O 2º BIB é um batalhão perto da Mangueira, que não tinha nada com o povo que ficasse lá, que nem chegasse perto. Esse batalhão aqui é um batalhão mágico. É um batalhão... Ele tem uma mágica por causa dessa junção com o povo de Petrópolis. Aí está. Antigamente, o pessoal mais de trás, por exemplo, deve aparecer uma foto de 62, quando eu era rapazola, e se viu lá. O pessoal tem uma adoração por esse batalhão. Era uma coisa assim, você era rapazola, e você servia o batalhão, então você era homem. É um tipo assim, uma coisa mais ou menos assim. Essa corneta foi doada, é uma história interessante, pela Rainha Vitória. É uma corneta de um batalhão de guarda, primeiro batalhão de guardas irlandês, que foi doada ao batalhão, ao então primeiro batalhão de caçadores. Existia aqui em Petrópolis uma espécie de continuidade ou extensão
do consulado inglês, ali na rua Monsenhor Bacelar. Eu me lembro, eu era garoto e nós passávamos lá. E o pessoal tinha assim, falava inglês mesmo, e português também. Então, ela foi doada através dessa espécie de extensão do consulado. Aliás, na época, o Distrito Federal era o Rio de Janeiro, então poderia ser uma extensão de embaixada. Eu não sei exatamente o que era lá. Ou mesmo um consulado. Se não era consulado, era uma extensão do consulado. Então tinha os ingleses. Provavelmente foi através desse consulado, ou extensão de consulado, ou extensão de embaixada, que essa corneta foi doada ao batalhão. Aí um outro aspecto. O Dr. Carlos Alberto Werneck, deputado federal, discursando, e foi diretor do Instituto Carlos Alberto Werneck, onde milhares de estudantes de Petrópolis estudaram. Era um grande homem. Aqui é um aspecto do Instituto Carlos Alberto Werneck. Nesse local, nesse prédio, onde eu estudei, eu e milhares de outros, hoje é a galeria do edifício Santo Antônio. Entendeu? Aqui se ensinou muita coisa, havia muito civismo. Né? Isso aqui é uma menção à bandeira do Brasil, ao cavaleiro, à pátria. Né? Façamos o melhor, ainda dá tempo. Eu digo isso a vocês, ainda dá tempo. Aqui está uma foto do Tenente Sérgio Monteiro da Silva. Eu já falei sobre ele. É o homem que uniu os oficiais R2 de todo o Brasil. E foi presidente do Conselho Nacional de Oficiais da Reserva. Ele quem resgatou com outro oficial R2, o tenente Orlando Frisanco, a memória do major Apolo Miguel Hesque, que foi aquele expedicionário brasileiro, um herói da Itália, o único brasileiro, o único a ganhar a medalha Silver Star e Distinguished Cross. Uma delas assinada pelo próprio presidente da República, o presidente Harry Truman. O Monteiro, que é uma ótima pessoa, resgatou a memória do Major Apolo. Nem o Exército lembrava da memória do Major Apolo. O Monteiro em conjunto com Orlando Frisanco, resgatou essa memória. Isso aqui é Petrópolis também. Essa igreja é a Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Essa foto é uma foto histórica. Dificilmente ela vai ocorrer outra vez nos próximos, não sei, nas próximas décadas. Se vocês observarem, se der para colocar um zoom, vocês vão ver um homem lá em cima da torre. O que esse homem está fazendo lá? Essa igreja fica na rua Monte Caseiros, em frente a uma padaria que tem lá. É uma igreja muito antiga. Aqui no passado ficava o cemitério dos protestantes. Depois, onde foi, aliás, sepultado inicialmente, o Major Júlio Frederico Curler, que morreu no estande de tiro dele mesmo, onde hoje é a Terra Santa, o Colégio do Candário Terra Santa. Mas observe a torre lá. O que teria de diferente? Eu vou dizer. Ali em cima tem um galo do templo. Aquele galo, se ele ficar virado para o cemitério, que não aparece na foto porque é um pouco longe, começa a chover. Ele diz direitinho, é só olhar para o galo. Se o galo estiver virado para o cemitério, a chuva começa. Porque ele acompanha a mudança climática. Então, esse homem que está lá em cima foi
fazer reparos no galo do tempo e pintar o galo do tempo. Então, eu, por acaso, estava passando, eu não moro nessa parte da cidade, moro em outra. Então, eu estava passando por ali, fui fazer aula e vi isso. E aí, tirei com calma a foto, tirei mais de uma foto, porque essa foto em décadas não se repetirá. Eu, por exemplo, foi na minha vida, foi a primeira vez que eu vi um pintor pintando o galo do tempo, ou fazendo reparo, vendo como ele está. Ali tem uma escadinha, se vocês colocarem um zoom e der, dá para ver. Tem coragem, aliás, que isso ali é bem alto. Aqui, nós estamos vendo a rua Barão do Amazonas, em Petrópolis. Ali, aquele prédio mais largo, é um dos prédios da Universidade Católica de Petrópolis. Eles agora têm um nome assim, BA, BC, eu não vou meter isso. Isso aí é um dos prédios da Universidade Católica de Petrópolis. Ali funcionou, nesse prédio, a primeira turma noturna da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Petrópolis. Eu sei porque eu fui da primeira turma noturna. Porque antes só tinha turma diurna. Em 67, eu com 18 anos de idade, eu entrei e fui na primeira turma noturna. A Barão do Amazonas é essa rua mais larga. Aqui agora só sobe. Antigamente subia e descia. Lembram que eu falei anteriormente no outro slide? Eu falei sobre uma extensão do consulado inglês? Aquela rua que sobe ali, o consulado inglês, ou a extensão do consulado, ou um subconsulado, ou lá o que seja, ele ficava à esquerda, no alto dessa rua, que se chama Monsenhor Bacelar. Então, Barão do Amazonas, depois Monsenhor Bacelar, e se vai sair no Valparaíso. Vai sair da Terra Santa, e logo depois já é Valparaíso. Né? Isso aqui é uma foto tirada no Salão Duque de Caxias. É um uniforme especial. Eu usei esse uniforme algumas vezes, raras vezes. Havia um dia de festa lá. É uma coisa difícil de me encontrar com um copo na mão. Geralmente eu tapeava, porque eu não bebo, eu não tomo bebidas alcoólicas. Mas da esquerda para a direita ali tem o Major Vilhena, o Tenente Barros, ali atrás, com um sorriso assim meio sorrindo, o Tenente Miranda, eu aqui no centro, o Capitão Júlio da Silva Lopes, o Estevão Portugal K, que era um colega nosso, mais antigo até, faleceu muito cedo, muito jovem, foi vítima de câncer de pele, pegou muito sol lá em Cabo Frio, uma pessoa extraordinária. E esse aqui chamava Francisco das Chagas Gomes, esse aqui da direita. Ele foi para a Polícia Militar do Amapá também, do território do Amapá. E acabou sendo chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do território do Amapá. Gostava muito dele. Ele era natural do Maranhão. Do Maranhão. E ele foi o que mais se adaptou na Polícia Militar do território do Amapá. Eu não quis ir, eu achava aquilo lá muito complicado, muito longe. Mas ele, por ser de perto ali, Maranhão, Piauí, ele se adaptava bem àquela zona. Então ele se adaptou bem. E o outro foi o Frank, que passou lá atrás. Eu nem tentei, que eu não queria ir. Eu tinha outros projetos aqui, já estava começando a advogar. Então.
Não que eu estivesse aí começando a advogar, já estava estudando para ser advogado. Mas outros foram também. O Barros, aqui, que é o segundo da esquerda para a direita, foi. Ele teve que voltar, não sei o que aconteceu. Realmente não sei. Teve um também, o Berdan Francisco Marini, ele era de Adianta, uma família Adianta, perto de Sapucaia. Ele foi, mas não gostou, então ele voltou. Era um grande oficial, o Berdan Francisco Marini. Se estiver me vendo, a filha dele, parece estar morando aqui, um forte abraço. Um forte abraço a todos. Aqui a inauguração, então veja que nós estamos no campo militar e estamos no campo civil. Inauguração do primeiro BNH em Petrópolis. Esse dia chama 27 de junho de 1973. Eu sei porque é o dia do meu aniversário. Isso é no Alto da Serra. Aqui está, ó, o Floriano Achão, que é médico, o professor José Hamilton Lopes, está todo mundo novo. Né? Aqui do meu lado, eu estou de terno preto. O José Hamilton Lopes está de terno bem claro. O senhor Oswaldo Salerno, que era vereador à Câmara Municipal, o prefeito municipal Paulo José de Moraes Hatz, o bispo Dom Manuel Pedro da Cunha Sintra, o senhor aqui, o Oswaldo Magalhães, com esse paletó mais xadrez, que era vereador também, era lá de São José do Vale do Rio Preto. O outro de terno mais claro era o senhor Edgar Marcolino, e depois dele o Dr. Wagner Rodrigues. Aliás, estive com a filha dele hoje, almoçamos juntos. Era um grande advogado trabalhista, mais advogado dos empregados. E o Scali, Francisco Scali, lá da posse de São José do Vale do Rio Preto. Foi o primeiro BNH de Petrópolis, foi o BNH do Alto da Serra. Esse é o dia da inauguração, 27 de junho de 1973. Aqui é uma fotografia do Dr. Jorge Juarez Nassif, que hoje tem 87 anos de idade. Esse é um homem que tem grande valor para o Brasil. Prestou muito serviço ao Brasil e ainda presta. Observe essa foto, por gentileza. É um dia da bandeira, 19 de novembro de 1962, portanto, antes do governo militar. Aqui, esse de uniforme, não é paletó, aí já é uniforme mesmo. Uniforme não é um uniforme comum, é um uniforme para uma ocasião especial. Era então Coronel Dácio Vassimão de Siqueira, um grande amigo meu. O outro, do lado dele, de bigode, é o Dr. Nelson de Saer, um grande prefeito municipal de Petrópolis. Depois nunca mais quis ser. Era um sujeito tão correto que nunca mais quis ser político. Embora instado, chamado, repetidas vezes, mas ele não quis mais ser. O outro também de bigode atrás dele, e que parece um pouco com ele, é o magnífico reitor da Universidade Católica de Petrópolis, o primeiro, o Dr. Arthur de Saerp Neto, que tem aqui Arthur de Saerp, teve, né? Tem Arthur de Saerp Filho e Arthur de Saerp Neto. Esse é o Dr. Arthur de Saerp Neto. Vou explicar. A rua Dr. Saerp, que é ali, que vem com o Rio Palatino ou Palatinato, é o primeiro Arthur de Saerp. São 5 gerações de médicos. O Arthur de Saerp Filho dá nome ao edifício que o pessoal chama de edifício Banespa, mas o nome do edifício é Arthur de Saerp Filho. Por que Arthur de Saerp Filho?
porque a casa dele era ali. A casa, o terreno, entendeu? E ali embaixo, ali na rua General Osório, se alguém vier a Petrópolis, tem uma praça que chama Arthur de Saep, filho, que é exatamente em homenagem ao segundo médico da família, que foi o doutor Arthur de Saep, filho. É um edifício conhecido como Banespa, porque tinha um banco lá, o Banespa ficava lá. A agência do Banespa um dia foi para lá. Então, doutor Nelson de Saerpe, que eu falo sem errar, um prefeito corretíssimo, um homem que chegou antes do final do governo dele e colocou nos jornais. Observe o que eu vou falar, por favor. Se alguém tem algum crédito a receber da prefeitura, favor comparecer o caixa para receber. Tá? Isso foi publicado em todos os jornais. Isso é uma coisa que hoje... isso não ocorre, mas ocorreu um dia com esse homem aí que se chama Dr. Nelson de Saerp, que foi prefeito uma vez só, depois nunca mais quis ser, porque ganharia. Então, o Dr. Arthur de Saerp Neto está ali atrás, foi o primeiro magnífico reitor da UCP, Universidade Católica de Petrópolis. E foi o que deu nome também à Faculdade de Medicina de Petrópolis. O Dr. Arthur de Saerp Neto queria transformar Petrópolis num polo estudantil, um polo universitário. Esses homens, eles tinham uma cabeça muito boa, entendeu? E ele hoje dá nome à faculdade, à fase, que é a Faculdade Arthur de Saerp Neto, que é dirigida pela filha dele, a dona Maria Isabel Saerp. Muito bem. Então está aqui Coronel, depois General Dácio Vasconcelos de Siqueira. Observe que nós estamos em 62. Dr. Nelson de Saerp, Dr. Arthur de Saerp Neto, aqui a esposa à esquerda do General Vassimon e a esposa do Dr. Arthur de Saerp Neto. Aqui, esse outro que está com o cap ali, era o Tenente-Coronel Reinaldo. Minha mãe, com a bolsa e umas luvas, né? E o meu pai, que era assessor de imprensa do Dr. Nelson de Saerp, e grande amigo do Dr. Nelson, do Dr. Arthur e do General Vassimon. Aí, esse dia foi o dia 19 de novembro de 62, um dia da bandeira. A bandeira nacional foi hasteada 4 dias após a proclamação da República, ou seja, no dia 19 de novembro de 1889. Aqui o lançamento do livro Relatório de Evidência da colega advogada Natália Cal Mota. Eu fiquei muito satisfeito. Havia uma fila imensa e todo mundo queria comprar o livro. A Natália escreve de uma forma leve e uma forma muito profunda, mas leve, fácil de ler, né? E embora a fila toda não tinha preferência para idosos, então eu aguardei até receber o livro, adquirir o livro e ter o autógrafo dela, feito com muito carinho. Uma grande advogada, e fiquei muito feliz em poder estar lá. Isso aqui foi uma equipe que eu montei. Na verdade, quando eu falo eu montei, eu comecei a treinar o pessoal, papapá, e depois acabou o pessoal me ajudando. Ali está o alfinete, estou eu, está o Guilherme Hanickel, está o José Carlos, chamado de Zeca, como eu já falei, não gosto de chamar ninguém de apelido, o Célio Vieira da Silva,
o Carlos Vieira da Silva, eram irmãos, o Ademir Tardelli, esse de bigode eu não lembro o nome, e o meu Mariano, um grande amigo meu. Isso aí é na quadra do Coronel Veiga Futebol Clube. Hoje essa quadra não existe mais. Foi a primeira quadra pintada de forma internacional em Petrópolis e na região. Eu trouxe lá da Escola de Educação Física, eu não cursei a Escola de Educação Física. Eu fui lá convocado para jogar basquetebol, pela seleção então do Primeiro Exército. Mas aí, com o que eu aprendi lá, eu trouxe para Petrópolis, as marcações e tudo. Então, observe que o Carlos Vieira da Silva, chamado de Carlinhos, todo mundo adorava o Carlinhos, ele está com a bola chamada de bola americana. Essa bola não existia, antes era bola de couro. Então, foi adotada essa bola. Esse ano, eu planejei também na Liga Petropolitana de Esportes, com todo o apoio, um campeonato. Eu disse que dava para fazer 4 jogos por domingo. E deu. Eu jogava o juvenil primeiro, o infanto juvenil primeiro, depois jogavam os adultos, numa quadra. Na outra quadra estava ocorrendo a mesma coisa. Aqui sempre houve problema, porque o Petropolitano não se dava com o Serrano e vice-versa. Então, quando os juízes eram de Petrópolis, dificilmente um campeonato acabava bem. Acabava, mas não acabava bem. Então, o que eu fui fazer? Eu fiz o seguinte: eu consegui que juízes de fora, que apitavam partidas internacionais, viessem apitar em Petrópolis. Então, assim foi feito. Eu também era juiz, mas sempre com o juiz de fora. Não tem nada a ver com a cidade de Juiz de Fora de Minas Gerais. É lá do Rio. Um juiz que apitava partidas internacionais. Era pago. Né? E o outro de Petrópolis, para não haver reclamação. E fiz várias homenagens, homenageando um, homenageando o outro, e esse foi o último campeonato que acabou bem. Né? Dá uma trabalheira danada. Pra vocês terem uma ideia, eu na faculdade eu fiquei em segunda época, mas passei. Mas que me deu uma trabalheira, deu. Essa bola, dezenas de bolas foram doadas pelo Almirante Paulo Meira. O Almirante Paulo Meira, ele prestigiava muito o basquetebol em Petrópolis. Muito bem. Então, aí está, foi a primeira quadra pintada na forma internacional, na região de Petrópolis. Aqui estou eu, lá no Ceará, em Fortaleza, esses meus amigos aí, a dona Mara Arruda de Oliveira, de família de Petrópolis, Arruda de Oliveira Alvarenga, né? O coronel Márcio Franco Alvarenga, meu particular amigo, o único aluno do NPOR escolhido para ir direto para a AMAN, em 1967. Depois, muito mais tarde, o general Marcelo Guedon, o hoje general Marcelo Guedon. Mas só esses dois. Porque os outros, eles eram escolhidos assim. Eles não eram escolhidos, aí saíam, aí voltavam. Então eles perdiam o vínculo com o exército. Né? Aí voltavam, aí reatavam o vínculo. Aí ia até Ipanamá. Isso ocorreu com alguns. Né? Eu não tinha objetivo em Ipanamá. Às vezes a pessoa me pergunta, eu não tinha, porque eu já estava na faculdade de Direito. Teve uma época que eu ainda pensei que podia ir, mas eu tinha que parar a faculdade, aquilo era muito incerto. Então, vamos continuar aqui a narrativa. Essa moça aqui, essa menina direita,
é neta do coronel Márcio Franco Alvarenga, que é uma família de Petrópolis, enorme. Eu costumo dizer que ele povoou o Brasil. E a dona Mara também. Aquela moça à esquerda é nora do coronel Márcio Franco Alvarenga. Então, essa menina direita, ela já está no Comando Militar da Amazônia. Ela já é oficial. Casou-se e o marido dela é oficial também. E ela usa o mesmo nome de guerra do avô, que é Alvarenga, era Alvarenga. Alvarenga, ele foi da 10ª Região Militar, lá em Fortaleza também, e serviu 2 anos em Manaus, 2 anos em Belém e 2 anos em Roraima. Né? Foi comandante do 7º Batalhão de Infantaria de Selva, a fronteira com a Venezuela. E fala muito bem, conhece a selva como raríssimo. Já falei com ele para editar um livro. Ele conhece muito bem o costume dos índios, dos indígenas, elogia muito o povo venezuelano, porque o povo venezuelano, como ele fala, é um povo pacífico. Ele diz que foi mal governado, ainda é. E por isso está aquela confusão lá, que todos nós sabemos. Mas que é um povo de índole boa. Né? Só um desgoverno que pode conduzir um povo a isso. Muito bem. Essa foto foi colhida lá em Fortaleza, acho que 2 dias antes de eu vir ir para o Rio de Janeiro, depois vir para cá. Foram dias muito bons. O mar lá em Fortaleza, quer dizer, o mar que se pode entrar. Se você entrar direto no mar e seguir em frente, você vai parar na África. Uma pergunta que eu fiz lá é muito interessante. Aí ele até falou brincando, na África. Se eu for direto, onde que eu vou parar? Na África. Eu falei, pois é, isso eu queria saber. Então ali junto do Beach Park, o Beach Park tem que pagar para entrar, e é caro. Tudo lá é caro no Beach Park. E tem uma praia do lado. É um pouco afastado. Né? A pessoa tem que ir em grupo, não deve ir assim, sozinha não. Mas tem a praia de Iracema também, né? Aquele Iracema, dos Lábios de Mel, aquele do José do Alencar. Mas a praia de Iracema parece que está contaminada. Né? Fortaleza tem umas coisas boas, porque é a maior cidade do Nordeste. E a Fortaleza, os edifícios não são igual, por exemplo, Leblon, Copacabana, que estão um colado no outro. Os edifícios de Fortaleza são separados, acho que 12 metros, obrigatoriamente. Por quê? Para que o vento que venha do mar passe. Por exemplo, aqui em Petrópolis o vento é complicado. Quando aquece, quando esquenta muito, o vento aqui, se não tiver vento, dá um calor danado. Fortaleza tem sempre vento, porque o vento vem do mar. Entendeu? É sempre quente. Por isso que se vê aquelas fotos, quando eu estive lá entendi bem isso. Se vê aquelas fotos, o pessoal está sempre com aqueles chapelões, as mulheres com aqueles chapelões, por causa do sol. O sol é muito forte, mas tem vento. E o mar é morno. É verdade que tem tubarão também, não pode ficar se aventurando muito, mas o mar é morno. É lógico que os tubarões gostam do mar morno, né? Porque o tubarão e a tubaroa, se é assim que se fala, no mar morno ele se sente mais à vontade do que no mar gelado, como em Cabo Frio. Né? Mas é um mar muito gostoso, é um mar morno, é como se fosse uma sauna, assim, uma sauna temperada. Bons dias passados lá em Fortaleza. Isso é uma homenagem ao The United States of America. Um grande abraço aí para o pessoal dos Estados Unidos. Que corra tudo bem aí. That God bless America. Desculpe a pronúncia, mas também não sou cobra em inglês. E a nossa bandeira, terminando, né? Uma bandeira linda, ordem e progresso. Que maravilha. Né? Vamos batalhar
Vamos procurar cumprir os deveres, as obrigações e reivindicar também para que corra tudo bem. Aqui a bandeira está sendo hasteada. Observe o que eu falei, não é o mesmo dia da primeiro slide. O símbolo do batalhão, da presença do comandante do batalhão está lá. Foi um dia bonito também, o azul do céu, né? A mata verde, formou uma pintura extraordinária. Isso é no 32º, na época era 32º Batalhão de Infantaria Motorizado, aqui em Petrópolis. A bandeira lá em Brasília, é muito bonita a nossa bandeira. De verde, amarelo, azul, branco. Não tem vermelho. É um detalhe, hein?